Namastê! Bem-vindos ao canal Palavras dos Sábios. Meu nome é Jaime e eu vim trazer um assunto muito interessante para você: os 7 princípios herméticos. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, já dá aquele joinha, ativa o sino de notificação. Bora pro vídeo, roda a vinheta! E estamos de volta! Eu queria deixar aqui os meus agradecimentos a todos que assistiram aos vídeos, aqueles que já estão inscritos, aqueles que vão se inscrever. Quero deixar aqui muito obrigado a todos vocês, beleza, galera? E agora vamos aí ao conteúdo do vídeo, que é os 7 princípios herméticos. Vamos lá, galera. Antes de falar sobre esses 7 princípios, nós precisamos saber quem escreveu os 7 princípios, beleza? Bom, esses 7 princípios está escrito neste livro aqui, tá? Que é da editora Pensamento. E segundo o que está escrito aqui, diz que foram 3 iniciados que escreveram esses 7 princípios herméticos. Porém, esses 3 iniciados, segundo o que conta, né, que tudo que está escrito aqui foi o próprio Hermes Trismegisto que deixou para eles. Ninguém sabe quem foi. Os egípcios o chamam de Tote. Os gregos o chamam de Hermes. Mas quem foi realmente Hermes Trismegisto? Bom, segundo os ensinamentos, né, dizem que o próprio Moisés aprendeu aos pés do mestre Hermes Trismegisto, tá? Então eu vou começar a falar aqui dos 7 princípios e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui na leitura, beleza? Eu vou deixar a palavra bem aqui na tela para a gente poder acompanhar junto. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. O princípio de mentalismo. Segundo princípio, o princípio de correspondência. Terceiro princípio, o princípio de vibração. Quarto princípio, o princípio de polaridade. Quinto princípio, o princípio de ritmo. Sexto princípio, o princípio de causa e efeito. E o sétimo princípio, o princípio de gênero. Este primeiro princípio diz que tudo é mental. E realmente é. Se você for ver bem, um pintor, antes dele fazer uma obra de arte, ele tem que pensar antes de fazer. Ele tem que ter aquilo na sua mente. Então, antes de criar, já existe na mente, beleza? Por exemplo, lá um escultor, antes dele esculpir uma obra de arte, ele tem que ter pensado, tem que ter existido em uma mente. Na mente do escultor e na mente do todo. Antes de existir na mente do escultor, já existe na mente do todo. E tudo está no todo. E o todo está em tudo. Vamos falar do princípio de correspondência. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. E o que está embaixo é o mesmo que está em cima. É muito interessante isso, galera. Se a gente for olhar bem o Sol e os planetas, né, a gente vê que eles giram em torno do Sol, que seria o núcleo. E se a gente for diminuir isso numa estrutura molecular, a gente vê que na molécula existe aí os átomos, e esses átomos contêm um núcleo
que, por sua vez, tem aí algumas esferas que giram em torno deste núcleo, chamado de prótons, elétrons e os neutrinos. O princípio de vibração diz que tudo vibra, tudo está vibrando. E antigamente eles não tinham a mesma tecnologia que nós temos hoje para poder saber isso. E hoje os cientistas descobriram que os átomos, eles estão em constante movimento, mesmo as coisas mais sólidas, às vezes com uma vibração um pouco mais baixa, mas tudo está vibrando, tudo está em movimento, tudo está se movendo, nada está parado. Uma pedra é pedra pelo seu aspecto, a gente olha naquela pedra, a gente vê que está parado, mas na verdade ali existe, como eu disse anteriormente, os átomos, e esses átomos estão em constante movimento. Pode estar em movimentos mais lentos, mas eles estão ali aglomerados. Toda vibração é medida por hertz, alguns hertz mais baixos, alguns hertz mais altos, mas tudo está vibrando, tudo está vibrando. O ar, a água, as plantas, a terra, tudo está em movimento, nada está parado. Isso a gente vê tanto no nível molecular quanto a nível cósmico. E agora vamos para o quarto princípio, o princípio de polaridade. Olha só que legal, né? O princípio de polaridade explica que tudo tem dois polos, tudo tem as duas extremidades, que, por exemplo, o igual e o desigual é a mesma coisa. Um exemplo claro sobre este princípio é o nosso termômetro, aquilo que mede a temperatura das coisas. Por exemplo, lá tem ali o zero, né? E tem ali mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, né? O quente e o frio é a mesma coisa, é a mesma coisa, não muda. A única coisa que muda são os graus de cada coisa, né? Então, a gente olhando bem este princípio, a gente vê que tem em tudo isso. Por exemplo, o amor e o ódio, eles são a mesma coisa, é da mesma natureza. A única coisa que muda é graus, existe graus de amor e graus de ódio, mas é a mesma coisa. Assim como existe graus de felicidade e graus de tristeza, né? Então tudo tem dois polos. Ele explica que toda verdade é uma meia-verdade. Então, a gente aplicando este princípio na nossa vida, a gente começa a ver isso em tudo na nossa vida. Porque é doce, existe o sal. Não é verdade? Tem uma animação, um desenho bem antigo da Disney, se eu não me engano. A espada era a lei. Ali o mago Merlin ensinando o rei Arthur a como que funciona o universo. E ali ele conta exatamente esse princípio de polaridade. Eu vou colocar aqui um trechinho só para vocês poderem entender. 1, 2, vou dizer, vou contar o que faz o mundo andar. Lá e cá, sim e não. Tudo faz contradição. Pra cada céu existe um mar. Pra cada luz, escuridão, pra cada bem, existe o mal. Pro que é doce, Existe o sal. 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 Lá e cá, sim e não. É o que faz o mundo andar. É isso aí, galera. Agora vamos para o quinto princípio, que é o princípio de ritmo. Eu vou ler aqui um pedaço para vocês poderem entender. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e tudo desce. Se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento. A direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação.
Olha só que legal, né? No mesmo tempo, às vezes, né, que a gente passa por uma situação de alegria muito forte, você pode ter certeza que vai ter um momento ali de tristeza também muito forte, que a vida ela sobe e desce, e assim são todas as coisas, assim como as marés, né? Tem a maré vazante e tem a maré enchente, né? Então tudo isso explica nos princípios herméticos. Esta lei se manifesta em tudo, na criação e na destruição dos mundos, em todas as coisas. Por exemplo, lá, quando uma planta ela cresce, ela nasce, ela cresce e automaticamente ela vai se degenerando e vai se destruindo até a sua morte. Isso significa que ela saiu do todo, ela cresceu, ela se reproduziu e depois ela precisou descer de novo, voltar até o todo para poder assim se tornar aquele ciclo que nós chamamos de ciclo da vida. Então vamos para o sexto princípio, o princípio de causa e efeito. Todo efeito tem sua causa e toda causa tem seu efeito. Nada fica fora dessa lei. É uma situação bem interessante. Se você é o causador de alguma coisa, você vai sofrer o efeito daquilo que você causou. É inevitável. Tudo que acho que você já deve ter ouvido falar que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Você não pode colher, por exemplo, a jabuticaba se você plantou um pé de manga. Não tem como. Então, o princípio da causa e efeito é exatamente isso. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas ruins, você vai colher essas coisas ruins. Por causa deste princípio, é um princípio muito interessante, muito importante e que todo mundo devia dar a devida atenção para ele e que muitas pessoas fazem. As suas atitudes são como se fosse um piloto automático, né? Vai fazendo, eu fiz sem pensar, eu errei, nossa, aí vem os arrependimentos, né? Vem tudo isso daí. Agora vamos falar do princípio de gênero. Tudo tem o masculino e o feminino para que haja uma criação. Toda criação tem ali o masculino e o feminino. Sem esse princípio não existe criação, não tem como. É um princípio que está em tudo. Desde uma flor você vê ali o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino daquela flor. Você consegue enxergar isso em todas as coisas, na natureza, em tudo que há. E este princípio, galera, está em tudo. Está nos planos superiores e nos planos inferiores da matéria. Nesse plano inferior da matéria. Porém, nos planos superiores é manifesto de formas diferentes. Mas tem também ali o princípio de gênero. Tá? Então, muitas vezes a pessoa que quer correr contra este princípio acaba se dando muito mal. Porque o princípio são como se fosse algumas leis que todos nós estamos sujeitos. São leis da natureza, então não tem como escapar. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente só fez uma leve introdução aqui dos princípios herméticos. Tem muito mais coisas para se falar, né? A qualquer momento eu vou fazer uma sequência de 7 vídeos para falar só sobre um dos princípios. Então um dia eu falo sobre um, outro dia eu falo sobre o outro e assim por diante, beleza? Mas por enquanto é só para vocês poderem conhecer, se familiarizar, né? Vocês poderem refletir aí nos 7 princípios herméticos e futuramente talvez eu fale Hermes Trismegisto. Ou melhor, eu vou fazer assim, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. É uma palestra de uma pessoa que ela faz aí um esclarecimento muito
muito certeiro. Talvez eu não tenha competência suficiente para estar falando sobre ele, né? Mas eu vou deixar aqui essa responsabilidade, né, para essa pessoa que vai falar com vocês, e vocês vão entender quem foi Hermes Trismegisto e o que ele representa para nós nos dias de hoje, beleza? É isso aí, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Hoje eu tenho deixado aqui somente uma pincelada sobre o que é os princípios herméticos, mas a gente vai falar muito mais sobre cada um deles, então não deixe de se inscrever no canal. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação para mais vídeos. Não se esqueça de deixar aquele joinha, para mim é muito importante, galera, para mim poder continuar trazendo esses conteúdos para vocês, tá? A você eu desejo tudo de bom, toda paz, desejo que você realmente entenda os princípios herméticos, desejo a você toda harmonia, toda paz, toda saúde, e que todas as coisas possam concorrer a seu favor. Beleza, galera? Muito obrigado. Namastê!